De volta com o programa Fala Doutor, o último bloco do programa de hoje. E lembrando a você que está pegando o programa agora, o programa será reprisado no sábado, ao 12h30, tá? E nós vamos disponibilizar também o programa no YouTube, para que você possa assistir indefinidamente, quantas vezes quiser, vai e volta. A gente só vai ensinar como é que você faz para poder pesquisar, tá? Doutora, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui, mas o telespectador não se identificou. Boa noite. Por favor, pergunte para a doutora se pontada no peito, do lado esquerdo, tem a ver com problema de coração. É o que eu falei, a dor típica não é com essa característica de pontada. Mas reforço que toda dor, qualquer desconforto, tudo que fuja aí da normalidade, justifica a avaliação. Aham. Boa noite, aqui Elisângela do Conjunto José Carlos de Lima. Gostaria de saber da doutora se tem a ver. Quem fez ponte de safena, tossir uma tosse seca e uma sensação de mama crescida e tipo formigando. Lembrando que é uma pessoa idosa. Obrigado, o programa é maravilhoso. Muito obrigado, Elisângela. Na verdade, essa questão de cirurgia cardíaca e tosse seca, pode acontecer o seguinte: tosse seca relacionado a alguma disfunção do coração, ao funcionamento do coração, e aí aquela questão que eu falei da proximidade, né, do coração e do pulmão, algum quadro aí que gera uma sobrecarga, o pulmão um pouquinho mais molhado, e aí pode dar essa questão de tosse. Deve ser avaliado das partes relacionadas à cardiologia, o uso da medicação, se tem alguma questão associada. Essa dormência, essa alteração da mama não costuma ter. E a maioria das vezes a tosse, nesse momento agora, vai muito em função do tempo também, né? Que é favorável. Então, da parte cardíaca, seria essas duas condições. Mais uma, doutora. Boa noite, aqui é César. Eu tomo losartana 50 ml e quer saber se pode tomar AS infantil. Na verdade, se pode tomar e se tem indicação, né? Tem de indicação, tomar. né? Então, na verdade, o fato de usar o losartana aí propriamente é porque é hipertenso, que é um remédio que a gente usa na maioria das vezes em função de quadro aí de hipertensão, e é um dos mais usados. A questão do AS é uma das medicações mais utilizadas como automedicação, e a tendência hoje é que se use cada vez menos. Os casos para indicação de AS, eles estão mais específicos, mais voltados para quem realmente já tem uma doença aí mais estabelecida, que já teve algum evento de AVC, que é o derrame cerebral, de infarto, ou um paciente de muito alto risco. Então, esporadicamente, assim, um uso sem prescrição, sem orientação, não. O benefício é inferior ao risco. Então, nesse caso, o risco supera o benefício e aí não tem indicação de uso como automedicação. A Luciana Ramos, do bairro Melo, doutora. Excelente entrevista, boa noite. Estou aprendendo muito. Ando muito estressada e nervosa. Todos os dias sinto uma angústia enorme e um aperto no coração. Desencadeia em mim um desespero e meu coração dispara muito. Isso algumas vezes ao dia, né? Esse aceleramento do coração pode desencadear uma doença cardíaca? Boa pergunta. É Luciana, né? Luciana Ramos do Melo, isso. Luciana, esse quadro de ansiedade, eu falo que em função de tudo que a gente tem vivido, né, em função da pandemia, aumentou muito e sua queixa é uma das queixas também assim de grande frequência no consultório. A ansiedade, ela gera uma descarga hormonal, que é o hormônio de estresse, e aí deixa realmente assim o corpo mais excitado, a pressão mais elevada, o coração com a frequência mais elevada e pode ter até alguns descompassos, algumas palpitações. Isso daí acaba sendo a ansiedade, ele entra como um fator de risco para outras doenças. Desenvolver propriamente uma condição cardíaca em função desse quadro de ansiedade não é tão comum, mas entra como fator de risco. O tratamento, nesse caso, não é da condição cardíaca, é o tratamento da ansiedade que vai melhorar aí essa queixa, dessa angústia, dessa sensação do coração acelerado. Doutora, o telespectador que perguntou da pontada do lado esquerdo mandou aqui, né? Agradeço de coração pela resposta. E o César, né, da Losartana, mandou aqui, ó, doutora Daniela, obrigado e parabéns, Afonso, pelo programa. Não vou perder mais os seus programas. Deus abençoe. Obrigado, César. Além de assistir, replica, tá? Pede assim, ó.
assista, faça o compromisso de toda quinta-feira, 7h30 da noite, ou então sábado, 12h30, assistir ao programa Fala Doutor. Você sabe por quê? É a consulta mais barata que você vai ter na sua vida. É uma orientação fantástica para profissionais de altíssimo gabarito que passam por aqui, como é o caso da doutora Daniela. É óbvio que eu falei, a consulta não é uma consulta, é claro, né? A consulta é bem diferente. Mas é uma orientação gratuita e que pode te ajudar a salvar a própria sua vida ou a vida de parentes. E outro detalhe, você fica conhecendo profissionais de alto gabarito. Por exemplo, a doutora Daniela eu não conhecia, né? Mas pela firmeza nas suas respostas aqui, eu já até falei com ela, vou virar seu paciente. Porque estão percebendo aí que eu estou um pouquinho, né, acima da média do peso, e isso faz com que a pressão não esteja boa, né? Então, é claro, eu tenho que me cuidar também. Doutora, vamos lá, tem mais perguntas aqui. Tá faltando o nome e o bairro, né? Eu queria que vocês fizessem isso. Para a gente fechar, faltam só 2 minutinhos. Boa noite, doutora. O telespectador fala aqui, fiz uma radiografia e deu calcificação na veia aorta. Isso é perigoso? Hoje eu até tive um caso relacionado a isso, mas identificado no TC de abdômen. Na verdade, é isso daí que vai definir o que a gente conversou lá atrás quanto à meta de colesterol. Então, você tem uma predisposição, não sei a idade. Com a idade, a gente aumenta a chance desse achado. Mas aí já mostra que tem placa de gordura depositada em uma artéria. A doença, ela é sistêmica, então uma vez encontrado em uma artéria, a gente procura outras artérias. O teste ergométrico, ele tem até nessa função aí dessa procura indireta, que ele procura isquemia, que seria a angina no peito propriamente. Então, certo. Isso daí, se presente, refletiria a questão de veia entupida. Então, para você, por exemplo, que tem essa condição, você tem uma meta de colesterol mais rigorosa. Doutora, 30 segundinhos, se puder. O Geraldo do Centro quer saber como é o princípio de infarto, como podemos perceber? A dor no peito clássica. Então, aquela dor que não para, geralmente uma dor difusa, que pode estar acompanhada de falta de ar, de cansaço, às vezes de náusea, de tontura, sudorese, palidez, uma dor insistente e que geralmente aí está relacionada a esforço, mas pode aparecer em repouso. Que pena, nosso tempo acabou, doutora. A gente tinha que ficar aqui umas 2 horas seguidas, que agora que o telespectador desperta, né, para começar a participar, mas tudo que é bom acaba, né? Agradeço a sua participação no programa, fica o convite para uma outra oportunidade, tá bom? E eu quero lembrar você, telespectador, que o programa será reprisado no sábado, ao 12h30. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, doutora Daniela. Boa noite, obrigada, Afonso. Boa noite, eu que agradeço. Até lá.